Escreveu ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, em nome de Jesus. Todos acharam? Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que o que digo, a verdade não minto, que fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontramos aqui como igreja, ó Deus, para te agradecer por mais um dia, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, de maneira clara, precisa, fale, meu Deus, e não se cale, fale aquilo que nós precisamos nesses últimos dias, e não aquilo que nós queremos, é tudo que eu te peço, e te agradeço no nome de Jesus. Você que está cultuando, diga glória a Deus. Aleluia. Amado, hoje, estando nós no Brasil, assim como em toda nação que confessa a fé em Cristo Jesus, estão comemorando a ressurreição, comemorando a Páscoa. Então, nós entendemos claramente que quando uma nação, quando um país, quando um povo está comemorando a Páscoa, está comemorando a ressurreição, essa nação, este povo, está dizendo para Deus, com ações, com condutas, com palavras, que acredita na obra redentora de Cristo, que acredita e que também entende aquele ato ao qual Cristo veio sofrer na cruz. Está dizendo para Deus que eles entenderam o significado deste dia ao qual comemora a Páscoa. O dia que Jesus ressuscitou, depois de ter passado neste mundo vivendo como homem e morreu naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós entendemos que a Páscoa para os judeus tem um significado também. Para os israelitas, essa festa foi ordenada por Moisés, porque Deus pediu para que eles fizessem esta festa, aonde se comemora, aonde eles trazem a memória, aonde eles vão se reunir para festejar a libertação do povo. Libertação essa ao qual eles, os israelitas, estavam por 430 anos debaixo da opressão, debaixo do jugo, debaixo da humilhação.
debaixo da injustiça que operava na vida dos israelitas, aonde estes israelitas tinham como o seu opressor Faraó, aquele que ordenou, aquele que pediu para que viesse fazer com que aquele povo, o qual era os israelitas, sofresse, pagasse um grande preço por ser uma nação dentro de outra nação, ao qual era pagã. Diga glória a Deus até aí, se você entendeu. A Páscoa para os judeus era um momento de muita alegria, muita satisfação. Para os israelitas, comemorar a Páscoa é lembrar do triunfo do Deus dele, é lembrar da manifestação da mão forte que o Deus dele fez, é mostrar a grandeza que não há outro que possa fazer na vida dos israelitas, como fez o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Glória a Deus. Eu quero que você entenda a importância que isso era para os judeus. Todos aqueles que confessavam ser israelita, judeu, que veio da linhagem de Abraão, tinha um coração voltado para isso. Quando chegava a semana que viria para comemorar a Páscoa, eles queimavam de alegria, eles queimavam o coração em satisfação de ver o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício pascual. Amado, eu quero que você desperte o que eu quero falar para você, porque você que vai estar vendo este vídeo, você ainda se encontra precisando desta Páscoa. Você ainda precisa festejar como esses judeus festejou, e ainda uns, pelo engano, festejam. Nós entendemos que não foi fácil. Nós entendemos quão difícil foi para que isso viesse a acontecer. Eu quero que você desperte, porque nós estamos nesse dia, hoje, domingo pascual, onde nós estamos comemorando algo que outrora já havia comemorado por muito tempo os judeus. A palavra do Senhor vai nos dizer que este povo, para ter essa libertação, este povo para ter este livramento, este povo para ter este grito de vitória, eles precisaram primeiramente ter uma atitude. Então, quando Deus vê aqueles que ali estão se reunindo por muito tempo, comemorar, festejar a Páscoa, Deus queria que aqueles que ali estavam tivessem convicção e viesse transmitir para os seus filhos como foi, de que forma Deus agiu, quem o ajudou, quem fez para que eles pudessem ser libertos da opressão que por muitos anos os seus pais viveram. Essa festa tinha um significado muito importante, porque eles lembravam, foi exclusividade de Deus. Ninguém jamais conseguiria nos livrar da opressão, da mão, do jugo de Faraó. Amado, nós vivemos um tempo que, se você abrir as redes sociais e ver no Facebook, no Instagram, no YouTube e no WhatsApp,
Nós vamos ver muita gente mandando para você Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que este dia venha a ser a Páscoa do Senhor na sua vida. Nós encontramos nos grupos da família muitas pessoas se expressar sobre a Páscoa, sobre este dia que comemora a ressurreição de Cristo. Mas Deus tem se entristecido muito, porque outrora, no tempo dos judeus, em que eles comemoravam, quando existia o templo, eles entendiam a profundidade, eles entendiam a importância, eles entendiam como foi que Deus fez para que eles pudessem ser libertos e viessem levar os seus filhos, como Jesus ia de ano em ano, vai dizer as Escrituras, para entender, para aqueles que pudessem compreender aquilo que Deus fez, que ninguém poderia fazer pela vida deles. Mas hoje nós, quando abrimos as redes sociais, nós vamos ver muita gente copiando e colando para colocar no grupo uma expressão de alegria sobre a Páscoa, ao qual eles próprios traz tristeza ao coração de Deus. Porque eles trazem tristeza ao coração de Deus? Porque nós entendemos o significado da Páscoa para nós cristãos, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, que trouxe libertação para a nossa alma, a qual estava escrava, a qual estava presa nas mãos da potestade, principado e do próprio diabo que nos oprimia. Cristo veio trazer na nossa vida, Cristo veio trazer sobre as nações a libertação da sua alma, a qual estava presa na mão do diabo. Mas o que nós conseguimos ver é pessoas compartilhando este dia, que é a ressurreição de Cristo, mas as mesmas que compartilha, continua a viver uma vida de pecado, uma vida de afronta, uma vida de rebeldia, uma vida de desobediência da palavra de Deus. O que isso significa? Significa que essas pessoas, elas não entenderam o que significa Páscoa, que foi a libertação que Deus nos deu, e com essa libertação, nós vivemos em novidade de vida. Então não adianta você compartilhar sobre a Páscoa, se você não tem essa libertação na sua vida, se você ainda está sendo regida pelo sistema do Egito. Não adianta você querer dar para as pessoas uma expressão de felicidade desse dia, se você se encontra ainda batendo continência para Faraó, para o diabo. Quantos estão entendendo? Isso tem entristecido o coração de Deus, porque o mundo qual confessa Cristo está comemorando, mas as pessoas que estão comemorando continuam a viver uma vida de pecado. Quando nós entendemos que eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, Deus queria que as pessoas que entendessem o que Cristo veio fazer, foi tirar do meio do povo o desejo, a satisfação, a alegria, o prazer pelo pecado que tanto afasta o homem de Deus. E nós precisamos entender isso. Os israelitas viveram a sua Páscoa, porque eles, em concordância, unânimes, chegaram a uma convicção. Os israelitas viveram no seu tempo a Páscoa. E porque os israelitas
viveram a sua Páscoa? Porque os israelitas viveram a manifestação de Deus sobre a vida deles. Porque eles, unânimes, chegaram em um acordo, em concordância, em um entendimento. Qual foi o entendimento que os israelitas tiveram para que pudesse ter a Páscoa na vida deles? Eles tiveram uma convicção: não podemos mais viver no Egito servindo o faraó e tudo aquilo que o faraó tem determinado para a nossa casa, para a nossa vida e para os nossos filhos. Não podemos mais ver os nossos filhos debaixo da opressão do sistema de faraó. Como estão entendendo? Os israelitas entenderam e começaram a clamar. Por que eles começaram a clamar? Porque eles viram o estado de miséria que se encontrava a sua vida, a sua casa, todos os seus. Por quê? Porque estava prestando serviço para Faraó. E o que é que Deus quer que nós viemos entender nesses últimos dias? Você, a sua casa, os seus filhos jamais terão Páscoa enquanto você estiver amando e desejando o mundo, desejando este mundo caído, aonde Faraó tem ditado para a tua casa, tem ditado para a tua vida, tem ensinado os teus filhos a cultuá-lo e não cultuar a Deus. Nunca essas pessoas verão a Páscoa se elas continuarem amando o presente século, dando para os seus filhos tudo aquilo que Faraó tem ditado nesses últimos dias. Se elas estão ainda amando o Egito, que é o mundo, e dando aos seus filhos tudo aquilo que o mundo tem transmitido, eles jamais verão a Páscoa sobre a casa, sobre os seus filhos. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente que o israelita, no capítulo 2 de Êxodo, vai nos dizer dessa forma. Êxodo capítulo 2, no finalzinho, vai nos dizer dessa forma. Muito tempo depois, Êxodo 2, 23, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamaram debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Os israelitas começaram a ver a manifestação de Deus quando eles se posicionaram diante de Deus, dizendo: nós não aceitamos mais que outro faraó se levante para nos oprimir. Nós vamos buscar de Deus as promessas que está nele sobre nós como nações, como nação. Quantos estão entendendo isso? O evangelista acabou de ler aqui sobre Abraão, que Deus deu uma palavra para Abraão, porque Abraão havia satisfeito, Abraão tinha feito algo que agradava a Deus, Abraão fez algo que fez com que Deus lançasse uma palavra para ele e para todos os seus descendentes: vocês serão uma bênção, vocês serão bem-sucedidos ao entrar, vocês conquistarão, vocês prosperarão, vocês terão a minha presença, vocês não serão cauda, vocês não sofrerão debaixo do jugo de ninguém, porque eu estarei com vocês. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer claramente que este povo estava vivendo debaixo do jugo, debaixo da opressão, debaixo do sofrimento. Por quê? Porque eles ficaram satisfeitos em comer pepino e cebola, quando Deus tinha para eles leite e mel. Amado, nós estamos aqui no culto e tudo que Deus quer que nós compreendemos isso, que o povo que agora está dizendo Feliz Páscoa,
Eles estão ainda debaixo do jugo de Faraó. Eles estão ainda debaixo do jugo do sistema desse mundo, acreditando que está comemorando Páscoa. Não há Páscoa para quem ama o mundo. Não há Páscoa para quem ama o sistema desse mundo. Não há Páscoa. Como eles podem realmente começar a comemorar a Páscoa na casa deles? Nós acabamos de ler. É olhar para a situação que envolve a sua vida e começar a clamar. A palavra do Senhor vai nos dizer isso em Salmo, dessa forma. Salmo 73:1 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Salmo 142:1: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, a Ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Salmo 120:1: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Amado, não sei como está a vida daqueles que envolvem a sua casa, a sua parentela, não sei como está a sua vida, mas nós precisamos entender que somente para a vida daqueles que se levantam em clamor, daqueles que se dispõem a clamar a Deus, para que livre, para que ouça, para que tire deste mal que tem oprimido muitos, que é a mão do diabo, colocando vício, colocando todo tipo de males, para que este não consiga viver as promessas de Deus. Não há Páscoa para aqueles que se encontram ainda no Egito. Então, como nós podemos então comemorar a Páscoa? Como nós podemos dizer, eu comemoro a Páscoa porque houve uma libertação na minha casa? Primeiramente, você tem que ver o estado da sua vida. Se você se encontra ainda no Egito, amando o Egito, se você se encontra no mundo, amando o mundo, se você se encontra no mundo, amando os prazeres do mundo, se você encontra no mundo, aplaudindo os entretenimentos que Faraó tem colocado para você, e você tem vivido afrontando a Deus, certamente você está longe de viver a Páscoa. O segredo é você olhar e ver o que passou o seu pai, vivendo no Egito, vivendo no mundo. Olhar para sua mãe e ver o que aconteceu com ela, porque ela amou viver os prazeres deste mundo caído. Olhar para o seu avô e ver o que aconteceu com ele, quando ele aplaudia, quando o mal estava reinando através do sistema desse mundo. Ao chegar no capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ver que aqueles que ali estavam gritaram dizendo: nós não aceitamos mais viver essa vida de desobediência longe de Deus, vamos clamar. Você sabe por que muitas pessoas não clamam a Deus? Você sabe por que muitas pessoas não vai a Deus em oração pedindo para sair da vida que se encontra? Porque Ele sabe perfeitamente, se eles for clamar a Deus, Deus vão chamá-los para um relacionamento, para uma aliança, para um compromisso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus viu o clamor do povo, e quando Deus ouviu o clamor, a Bíblia nos diz que Deus, Ele rapidamente enviou um libertador. Amado, as pessoas elas querem clamar para que Deus livre da angústia, para que Deus livre do mal que está assolando. Mas no momento que Deus envia o Senhor Jesus Cristo, no momento que Deus apresenta Jesus Cristo para ele: eu vim para os doentes,
Eu vim para os cansados. Eu vim para os oprimidos. Eu vim para você que está gritando, pedindo ajuda a Deus. Eu vim para você. A palavra do Senhor vai dizer que Deus levanta Moisés no Egito para trazer a Páscoa para aquele povo, porque aquele povo clamou. Se eles clamaram por Deus, eles deveriam esperar em Deus, e Deus enviou aquele que poderia trazer sobre eles a libertação. Vocês clamaram para mim, e eu estou trazendo para vocês um caminho para vocês sair deste Egito. Deus está dizendo para mim e para você, você que se encontra ainda neste mundo caído, vivendo debaixo do jugo de Faraó, e vendo que seus filhos têm sido oprimidos, tem visto que seu pai, tem visto que seu irmão, que a sua casa está de mal a pior. Você que está clamando, Deus está dizendo: eu estou enviando o meu filho através dessa mensagem. Eu quero que você ouça. Se você quer libertação para a sua casa, você precisa aceitar este que é o mediador. É isso que Deus estava fazendo quando o povo clamou. Ele levantou Moisés para ser o mediador. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus falou para Moisés. Eu quero que você dobre a sua atenção que Deus falou para Moisés, porque isso é muito importante, porque nós estamos falando, eu quero que nós conseguimos transmitir aquilo perfeitamente para que as pessoas saiam desse engano do diabo, dizer que está dando para as pessoas uma feliz Páscoa, comemorando este dia, mas continua debaixo da opressão e do serviço do diabo. Pessoas que comemoram a ressurreição de Cristo e continuam ainda na bebedice, na prostituição, na rebeldia e desobedecendo as palavras de Deus. Para estes que estão enganados debaixo da mão do diabo, servindo o diabo, no vício das trevas, mas pela uma ilusão de falar feliz Páscoa, acredita que Deus está se agradando. Não. É preciso nesse tempo nós despertar um povo e dizer: olha, Deus não se agrada daqueles que falam de Jesus. Deus não tem prazer naqueles que só falam no nome de Jesus. Deus tem prazer naqueles que querem viver Jesus. O prazer de Deus está na vida desses que não mandam mensagem a respeito de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus quer nesses últimos dias pessoas que viva e que transmita Jesus através da sua vida, através dos seus atos. Libertação. Aquele povo viveu a libertação porque eles clamaram por isso. Nos liberta então. Não queremos mais viver debaixo de uma mentira. E se eu e você não clamarmos, infelizmente não existe Páscoa para nós. Então quando o povo clamou, Deus deu para ele um libertador. E Deus, através de Paulo, nas escrituras vai nos dizer isso aqui, claramente. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? O conhecimento da verdade, que a palavra de Deus é a verdade. O conhecimento da verdade, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se você não ouvir as palavras do mediador que Deus te deu, que Deus te enviou, que é Jesus Cristo, você não é filho de Deus. Você está debaixo da ira de Deus. Você está debaixo da maldição de Deus. Não espere Páscoa para você. Não espere para você dizer que comemora este dia com alegria, porque não há alegria para aqueles que não obedecem à palavra de Cristo. Porque isso é agradável diante de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento disso. Que não adianta falar só em Deus, tem que viver para a glória dele. É importante nós entendermos isso, porque quando a Bíblia nos diz que Deus
chama a Moisés e vai dizer a palavra que no livro de Êxodo, mesmo capítulo 12, eu quero que você abra, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele viu que aquele que Deus enviou, Faraó, viu o poder através daquele que Deus enviou, que o povo clamou, que foi Moisés, fez com que todos os filhos dos egípcios viessem a morrer. Faraó agora foi envergonhado, porque viu o poder de Deus, porque viu a grandeza de Deus. Ele agora chega até Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 31, e vai dizer assim para mim e para você a palavra. E naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saia imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. O que é que Faraó disse para Moisés e para os israelitas? O que foi que ele disse claramente? Aquilo que Deus havia falado desde o início. Moisés, eu quero que você vá até o Egito, porque lá existe um povo que está sendo oprimido, servindo um sistema caído, servindo um sistema cheio de principados e potestades, servindo demônios, servindo a Faraó. Eu quero que você vá e liberte o meu povo, que esse povo que você vai libertar, venham até a mim e me preste culto, e venha me servir. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, que foi por intermédio ao qual Deus usou para libertar o povo, a Bíblia não diz que ele vai e manifesta o poder de Deus, pela orientação de Deus, ele faz sinais e prodígios, e por último ele traz o cordeiro, para comemorar ali o ato daquele cordeiro morrer, significando futuramente o que Cristo ia fazer. A Bíblia não diz que Moisés manifesta o poder de Deus, faz o ato ao qual deveria fazer com o cordeiro, vem o Espírito, o anjo da morte passa e destrói todos aqueles que estavam impedindo o agir de Deus, de libertar o povo, até que Faraó, entendendo que não podia contra Deus, libera o povo para adorar, libera o povo para servir, libera o povo para fazer aquilo ao qual deveria fazer, está diante de Deus, prestando culto. E a partir dali, o povo agora estava vivendo a Páscoa. Todos os anos vocês vão comemorar este dia como memorial. Todos vocês vão trazer os filhos de vocês e ensinar para eles o que foi feito, para que eles pudessem ter a libertação, para que eles pudessem estar longe da opressão daqueles ao qual estava oprimindo, aqueles que estavam escravizando, aqueles que estavam humilhando, aqueles que estavam judiando, aqueles que estavam fazendo todos os males para vocês. Este dia é o dia que vocês vão comemorar. Quantos estão entendendo até aí? Agora Deus estava trazendo Jesus para dizer: uma nova aliança eu vou fazer. Esta aliança agora é para aquele que necessita realmente de uma libertação na alma. Essa aliança agora vai ser no meu filho. Ele tanto vai ser o cordeiro que vai morrer, e através do seu sangue vai proteger a nossa casa, proteger a nossa vida, proteger e purificar nossa vida. Quanto também ele vai ser o mediador, que vai nos conduzir por esse deserto, para que a gente possa chegar até ele, cultuar
meu filho, o único mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele sabia da importância daquela Páscoa para os judeus, porque os judeus comemoravam com muita alegria. Mas Jesus falou: eu estava esperando por este momento, porque a partir de agora vocês vão entender o que eu vou fazer por vocês. E por fazer por vocês, a minha morte vai trazer vida, a minha morte vai trazer perdão, a minha morte vai trazer redenção, a minha morte vai trazer a purificação, a minha morte vai trazer as bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua vida. E todas as vezes que vocês trazerem à memória este dia da Páscoa, jamais eu quero ver no coração de vocês, na mão de vocês, pecado. Jamais eu quero ver nos olhos de vocês desejo pelo pecado. Jamais eu quero ver na vida dos filhos de vocês ensino ao qual não venha a ser me cultuar, me adorar, me exaltar, me servir. Todos os anos que vocês se reunirem para comemorar a Páscoa, vocês devem trazer no meio de vocês a lembrança do que eu fiz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esse é o desejo de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento disso, que a Páscoa deve ser um olhar de Deus para a terra, encontrar homens e mulheres fazendo aquilo que Ele falou para Moisés: eu quero libertar um povo para mim servir, para mim cultuar, para prestar a mim um culto racional na minha presença, não adorando o sistema, não adorando aquilo que no mundo há, não adorando as coisas que o diabo tem colocado e eles têm se deleitado, porque esses ainda continuam debaixo do jugo do diabo. Eles não entenderam a Páscoa, mas aqueles que entenderam a Páscoa sabem que deve prestar culto, sabe que deve estar me servindo por toda a sua vida, não só ele, mas os seus filhos, o seu neto, toda a sua geração, porque eu resgatei, porque eu libertei, porque eu comprei com meu sangue, são meus, todos esses. E Jesus falou claramente, naquele momento que se encontrava a comemoração da Páscoa: este é meu sangue, que está sendo derramado para muitos. Muitos que vão entender que quando chegar neste dia de trazer a memória, na sua casa não vai ter fermento, não vai ter pecado, não vai ter escândalo, não vai ter vergonha, não vai ter mentira, não vai ter idolatria, não vai ter outro que possa receber deles adoração. Só vai ter o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos entenderam? Ao escrever para Timóteo, Paulo estava querendo dizer: Timóteo, eu quero que você transmita isso para as pessoas, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo e se entregou. Se entregou para que pudesse resgatar um povo. Se esse povo não olha para o Senhor Jesus Cristo e não adora a outro nome que não é o dele, essas pessoas não sabem o que é Páscoa. Essas pessoas não sabem porque elas estão no Egito. É no Egito que adora outros deuses. É no Egito que presta culto para outro nome. É no Egito que tem vários deuses. Mas aqueles que hoje comemoram a Páscoa devem ter em mente que só deve adorar um único Senhor e Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Para você que entrou aqui, feliz Páscoa, porque você é liberto. E essa libertação veio através do conhecimento de Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.